Fala pessoal, quem fala Feitosa, tudo bem com vocês? Bem galera, pro vídeo hoje eu vou estar reagindo a os 5 elementos de Ordem Paranormal feito aqui pelo ViralQuest. Galera, no vídeo passado a gente viu aí sobre as relíquias, seres extremamente apelões, cara. E não vou mentir, eu pensava que era quase a mesma coisa, os elementos e as relíquias, mas pelo visto não são, né? As relíquias são a representação ali de divindades, né? E os elementos é tipo, né? É o que representa ali os poderes de ordem, né? Que é o sangue, a morte, conhecimento, energia e o medo, não é isso? Então, pô, mano, cara, eu quero saber mais aí como é que é essa questão. E acredito que vai ter, dizendo aqui, né, que cada um tem sua fraqueza, né? Eu acho que um elemento, né, é a fraqueza de outro e vice-versa. Então, galera, simbora aí, mano, saber mais aí sobre o universo de ordem. Simbora, galera, dá o play. Deixar o likezão aí no vídeo do ViralQuest, brabo. Olá, amante do terror. Oba. Nos vídeos anteriores sobre a Ordem Quer dizer, Paranormal, amante de terror não. eu acabei citando os chamados 5 elementos do outro lado, uma das peças fundamentais para o entendimento do outro lado e das suas manifestações na realidade. Então, já que é uma coisa tão importante, por que não explicar detalhadamente cada elemento do outro lado? Aumentar a qualidade. Para começar, os elementos do outro lado são o medo, sangue, energia, Caraca, olha, mano. e morte. Eles agem com propriedades únicas e são os principais responsáveis pelas caracterizações das manifestações do outro lado na realidade. Isso significa que, quando algo relacionado ao outro lado se manifesta na realidade, seja alguma criatura paranormal, ou uma entidade, ou até mesmo uma relíquia da calamidade, essa manifestação vai ser caracterizada por um dos elementos. Geralmente, as manifestações acontecem com apenas 4 dos 5 elementos, sempre excluindo o medo. E quando eu for explicar o próprio elemento do medo, você vai entender por que uma manifestação específica do medo é improvável, ou até mesmo impossível. Mas tem, né, não? Criatura do medo? Na mesma ordem em que eu expliquei as relíquias da calamidade. Ou não tem? Elemento do conhecimento. O elemento do conhecimento está ligado com tudo o que tem a ver com conhecimento em geral, podendo ser tanto sobre a realidade quanto do outro lado. E o propósito do conhecimento é manter o equilíbrio entre as duas dimensões, principalmente para que a realidade possa fomentar um propósito. As ideias de decifrar, aprender, lembrar e registrar informações agradam à entidade do conhecimento. E sabe o que agrada a ela ainda mais? Há acontecimentos cujos são fortes fontes de medo, que foram registrados em textos, palavras ou até sigilos. Esses registros tendem a agradar ainda mais a entidade do conhecimento do que as ideias que eu citei, porque esses acontecimentos são fontes de informações muito poderosas. E ao entrar em contato com a entidade de conhecimento, você vai se ver diante a um vazio infinito do medo, ouvindo sussurros que ficam mais altos com o passar do tempo. Ter um entendimento completo sobre o elemento do conhecimento é praticamente o mesmo que saber sobre absolutamente tudo sobre o outro lado. Pois quando se tem um entendimento completo sobre esse elemento, você automaticamente decifra, aprende, lembra e registra. O que antes é isso, né? Era o conhecimento completo. Os que têm afinidade com o elemento do conhecimento eu tô viajando. São escolhidos pela entidade do conhecimento. E isso tem consequências. Olhos amarelos ou esbranquiçados, inscrições na pele, falta de emoções, aura dourada, membros alongados e finos, ossos fragilizados, desaparecimento da boca e das orelhas, olheiras profundas e uma personalidade mais lógica, estratégica e até manipuladora. Os rituais estão sempre ligados à percepção da realidade e da manipulação. Símbolo da máscara da magistrada. E da comunicação com o outro lado e as suas entidades. Por exemplo, o ritual de alteração de memória faz com que o alvo perca suas memórias sobre certos acontecimentos da sua vida. As criaturas são conhecidas por serem neutras, ou seja, só atacam quando são ameaçadas ou mesmo atacadas, e também por serem lógicas, podendo pensar por conta própria, agir por conta própria, ter objetivos próprios e até mesmo realizar rituais. Boa parte delas são geradas pela mente humana, a partir dos maiores medos das pessoas, e por isso eles têm a aparência muito parecida com a humana. O elemento do conhecimento é superior ao elemento de energia, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipam o caos da energia. Porém, é inferior ao elemento de sangue, pois as emoções extremas e intensas do sangue sobrepõem a razão e a calmaria do conhecimento. Caraca, mano. Muito interessante isso aí. Elemento de energia.
O elemento de energia é caracterizado pelo puro caos. E ser caracterizado pelo caos significa que ele representa tudo o que não pode ser explicado, o inexplicável, tudo o que não pode ser tocado fisicamente, o intangível, pela oposição de ser comandado pela hierarquia, a anarquia. E a principal característica desse elemento, a transformação. A sua forma é etérea, o que significa que a sua composição é abstrata e fantasmagórica, que está em constante mutação, alternando entre os 3 principais estados da matéria, que é o gasoso, líquido e sólido, sendo descrita como uma chama líquida, brilhando nas cores do elemento, que varia entre tons de roxo, azul, ciano, verde e rosa. A entidade de energia é descrita como sendo imprevisível e ilógica, e o seu comportamento parece se basear puramente no seu desejo de autoentretenimento, causando agonia e dor nos outros, por meio, é claro, do caos. Quando é feita a comunicação com a entidade de energia, você vai se ver em um lugar caótico parecido com o cosmos. Galáxias em constante transformação, estrelas em colapso, supernovas explodindo, furacões de chamas e o próprio ambiente se distorcendo. Tudo isso na imensidão infinita do medo. Quando o indivíduo tem afinidade com o elemento de energia, é porque ele foi escolhido pela entidade de energia. E isso também tem consequências. Olhos multicoloridos, veias brilhantes, tiques incontroláveis, tremedeira, crises de ansiedade, hiperatividade, queimaduras, cabelos e pele com cores vibrantes, partes do corpo metálicas ou tecnológicas, olhos brilhando no escuro e uma personalidade imprevisível, caótica e insana. Os rituais do elemento de energia têm características que podem distorcer a realidade, causando efeitos bem exorbitantes que geralmente têm 2 extremos. O extremo ou o sutil vai depender de alguns fatores. As distorções na realidade sempre afetam os elementos naturais, mas os rituais também podem estar ligados com a tecnologia e dispositivos eletrônicos, já que a energia também está associada a essas coisas. Tanto é que o indivíduo que possui afinidade com o elemento pode ter partes do corpo substituídas por peças tecnológicas. Esses rituais também podem ser facilmente usados em combate. Por exemplo, para paralisar o inimigo, acho que tinha as criaturas desse jeito. As armas causam através da energia e também criar garras feitas da matéria do elemento de energia, uma matéria etérea. As criaturas de energia são equivalentes ao seu elemento. Elas também possuem uma aparência também etérea, incorpórea e imaterial, como por exemplo, um programa de computador, um espírito ou até mesmo ondas sonoras. Ou seja, elas podem tomar a forma de praticamente qualquer coisa. E além disso, exalam uma aura paranormal plasmática que se contorce para cima como se fosse uma chama em constante mutação. As criaturas têm um comportamento correspondente ao caos que a energia representa, agindo de maneira totalmente ilógica, imprevisível e caótica, além de serem completamente hostis com qualquer coisa que se aproxime. A forma que elas atacam geralmente afeta mais a sanidade, fazendo seus alvos terem visões terríveis através de rituais. Mas existem outras criaturas que também podem afetar tanto a mente quanto o corpo. Ou melhor, afetando o corpo, afeta a mente. O elemento de energia é superior ao elemento de morte, pois a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte. Porém, é inferior ao elemento do conhecimento, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipam o caos da energia. Caraca, mano. Elemento de sangue. Ele é o elemento que representa as emoções mais intensas, tipo a fome, dor, obsessão, paixão, amor e ódio, tanto das entidades quanto dos seres humanos, e as suas cores são os tons de vermelho de sangue. A entidade de sangue parece querer devorar toda a carne e beber todo o sangue presente na realidade, começa pelo sangue, né, mano? Dor e agonia que for possível. Ao se comunicar com a entidade de sangue, você vai poder ver um oceano vermelho infinito e invertido, composto por um líquido agressivo que emite sons de rosnados. Um oceano que, ao invés de estar na terra, está no céu, juntamente a um vazio negro infinito do medo. Enquanto na presença desse lugar, você vai ser inundado por sentimentos extremos e terríveis. O indivíduo que tem afinidade com o elemento de sangue foi escolhido pela entidade de sangue,
e isso tem algumas consequências. Sentidos aguçados, maior sensibilidade à dor, veias saltadas, olhos vermelhos, dentes e unhas afiadas, intensidade emocional e alteração violenta na estrutura corporal. Quanto mais próximo O Henry, né? o indivíduo está do elemento de sangue, mais e mais ele vai parecer com Pois daqui é outro personagem bestial. também. Os rituais do elemento de sangue quase Caraca, ó. sempre, se não sempre, têm resultados horríveis, nojentos e atrozes. Os requisitos para completar eles sempre realçam a ideia de sentir dor. Ou seja, ao realizar o ritual de sangue, o requisito básico é você sentir o máximo de dor quanto for possível, seja automutilação, derramamento de sangue ou o uso de órgãos humanos ou animais. Caraca, As moleque. criaturas de sangue, como já deve dar para imaginar, são Nossa. equivalentes ao elemento de sangue, ou seja, são bestiais e repugnantes. Elas atacam qualquer um e qualquer coisa que esteja ao seu alcance de forma brutal, visando o derramamento de Mano, sangue. o design, E dentre velho. as criaturas elementais, as de sangue são as que Caraca. mais sentem dor. Elas têm uma pele avermelhada e exposta, com um líquido vermelho muito parecido com sangue escorrendo pelos seus corpos. Mas não é sangue, é outra coisa. Uma coisa repulsiva. São cegas, mas em compensação os outros sentidos são muito mais aguçados, fazendo com que a falta de visão não seja um problema. E além disso, a sua maioria conta com garras e dentes afiados. O elemento de sangue é superior ao elemento de conhecimento, pois as emoções extremas sobrepõem a calmaria e a razão. É inferior à Porém, morte, é né? inferior ao elemento de morte, porque a distorção temporal da morte Caramba, cara. impede a percepção carnal do sangue de acontecer. Nossa, aqui tem que anotar, hein, fi. Elemento Porra. de morte. É basicamente As regras- o elemento que mantém regras- o tempo e a regras braba. cronologia, assim garantindo que todas as histórias têm um fim. E geralmente esse fim é a morte. O elemento de morte está ligado não somente ao tempo, mas às distorções temporais, espirais, lodo negro, repetições e a distorção da percepção egóica da existência de cada Cara, que é indivíduo. egóica. As cores Mano, que fazia tempo que eu representam o escutava a elemento palavra. de morte são tons de cinza e preto. O maior objetivo da entidade de morte é coletar a energia potencial. A energia potencial, também chamada de entropia, é o tempo perdido de alguém. Por exemplo, Caramba, quando alguém cara. passa um O EP longo tempo aí, velho. contemplando as espirais do elemento de morte, imediatamente ele acaba perdendo o tempo em que algo a mais poderia ter acontecido, em que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, onde eventos que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram graças ao elemento de morte. E esse tempo perdido gera a energia potencial, ou então a entropia. E é essa entropia que EP, né? fortalece a Caramba, entidade. cara. Ao se comunicar com a entidade de morte, você vai se ver dentro de uma espiral, dentro de uma imensidão infinita. Lá, o tempo não existe. Cada momento é eterno e ao mesmo tempo imediato. Ui, isso aconteceu com o Thiago Fritz? Escorre como um Com a redemoinho. Elizabeth? E lá, ele guarda todos os momentos roubados pela morte. A espiral encara a sua alma, enquanto deseja roubar o seu futuro, assim como fez Caramba. muitas e muitas vezes. Se o indivíduo for escolhido pela entidade de morte, algumas consequências vão se manifestar no seu corpo. Pele mais acinzentada, cabelo com uma cor mais preta ou branca, faixas pretas marcadas Não foi isso no que aconteceu rosto, com o Ferreiro. olhos completamente negros, Caramba, sangue cara. ainda mais escuro, envelhecimento involuntário, reflexos aprimorados, emagrecimento, alteração na estrutura óssea, alteração na percepção temporal e uma personalidade mais fria e apática, principalmente em relação à morte. As criaturas do elemento de morte apresentam um comportamento apático e indiferente, agindo com extrema frieza e crueldade. E os seus Caraca, movimentos mano. sempre são inconstantes, atacando em alguns momentos e em outros não. Além de terem uma percepção temporal diferente, algumas vezes podendo enxergar o tempo mais rápido e outras vezes mais devagar, e isso implica até mesmo nos seus movimentos, podendo se tornar muito mais rápidos ou muito mais devagar. Então, os seus próprios corpos Caraca. são anacrônicos, ou seja, não respeitam as leis do tempo, e podem até mesmo realizar rituais, mostrando um pouco de inteligência. As suas aparências Caraca, da hora o quase design. sempre são esqueléticas e esguias, complementadas com o lodo negro.
O elemento de morte é superior ao elemento de sangue. Pois, brabo. como dito, as distorções temporais da morte arruinam a percepção carnal do sangue. Porém, é inferior ao elemento de energia, já que as constantes transformações da energia sobrecarregam os efeitos da morte. E aproveitando para falar sobre a relíquia de morte. Se você não viu o vídeo sobre as relíquias da calamidade, eu vi. recomendo ver depois desse vídeo. O deus da morte não é nada mais, nada menos do que a manifestação física da relíquia de morte na realidade. E para o deus da morte aparecer, ele precisa de um receptáculo, que geralmente é um corpo morto com alta exposição ao paranormal. Repetindo, um corpo morto com alta exposição Mano Ferreira aí, ao paranormal. E o receptáculo não é um portador da relíquia. Miguel, né? Miguel é apenas a ponte entre o deus da morte e a realidade. Porque, falando de novo, apenas marcados podem portar uma relíquia. E o ferreiro do Santo Berço não era um marcado, muito menos um portador. Oxe, foi apenas um receptáculo para o deus da morte. Então não, até hoje, nenhum portador da relíquia de morte... Peraí, mano, vou escutar aqui de novo. Calma aí, Viralquest. Mano, peraí. Paranormal. E o receptáculo não é um portador da relíquia. É apenas a ponte entre o deus da morte e a realidade. Porque, falando de novo, apenas marcados podem portar uma relíquia. E o ferreiro do Santo Berço não era marcado. Muito menos um portador. Caramba! Foi apenas um receptáculo para o deus da morte. É aquilo, né? Nunca tiveram a relíquia então da morte. Hoje, nenhum portador da relíquia de morte foi apresentado. Caramba, cara. Elemento do medo. Já tinha visto, né, os comentários, vocês falando. É o elemento mais misterioso entre todos, pois nada pode descrevê-lo que nem os outros elementos. Aparece lá no Jazer. O infinito Enigma do Medo. E o vazio. Todas as manifestações Será que hoje em dia tem alguma são geradas pelo medo. Ou seja, o medo é o elemento base para todas as manifestações paranormais acontecerem. Uma manifestação física do elemento do medo é incompreensível e impossível. A mente humana não pode sequer compreender o que está vendo. É como uma chama transparente que distorce a realidade ao seu redor de tão forte que é a sua presença. E os que presenciaram a manifestação do elemento do medo disseram que era como ter um vislumbre de Deus. Caraca! Acredita-se que nos locais onde a membrana foi danificada, geralmente acontece as manifestações do medo na realidade, já que a membrana é a barreira que separa a realidade do outro lado. Então é possível que esse elemento misterioso se encontre por esses lugares. E o medo não tem uma entidade, já que o próprio medo é a entidade corpórea e incorpórea do outro lado, como se fosse uma manifestação do outro lado em si. Os rituais do medo só podem ser feitos pelos marcados que obtiveram suas marcas através do medo, pois esses rituais desconsideram totalmente as regras do outro lado, podendo ser capazes de feitos absurdos e aterrorizantes, como, por exemplo, o ritual de Cinerária, um ritual capaz de manifestar a névoa paranormal, amplificando todas as manifestações paranormais da área. As criaturas do elemento do medo supostamente podem transcender as regras dos próprios elementos, e por isso, lidar com elas é um processo extremamente complexo, envolvendo a solução de enigmas, rituais de alto nível e mistérios muito, muito específicos. Até hoje, a única criatura que tem o elemento de medo como base é a Degolificada, a qual eu já fiz um vídeo aqui. E por ser uma criatura com o medo como elemento base, ela possui basicamente todos os 5 elementos. Caramba! Como diz a frase guia do elemento do medo, o medo é infinito. Caraca, velho. Da hora. Acabou? Caramba, Viralquest. Vou até pausar aqui antes que apareça alguma coisa. Mano, muito insano aqui, velho. Saber mais sobre, né, os elementos, mano. Caramba, cara, que da hora. Galera, mano, eu já tinha conhecimento, né, sobre, né, um elemento ser superior ao outro, né? Tipo, é um ser o counter do outro, né? Mas, cara, é muito interessante ver como é que funciona, né, cada coisa do universo de Ordem, né? Principalmente sobre as relíquias só serem, tipo, portadas por marcados. Então, o ferreiro, eu pensava que o ferreiro tinha conseguido se tornar
né, a morte, né? Mas não, aparentemente isso tornou apenas um receptáculo. Ele não teve a relíquia, né? Como já foi dito em outros vídeos, vocês comentaram que a relíquia da morte foi a única que a galera não conseguiu de jeito nenhum pegar, né? E pelo visto é extremamente difícil fazer isso. Não sei nem se vocês já disseram, né? Ou já me esqueci que tem jeito, mas é extremamente difícil de pegar a relíquia da morte. Galera, confirma aí nos comentários, né, se o que eu falei estava correto sobre o Kian, né, ele ter tipo ligação com conhecimento, né, já que, né, quando eu vi lá, né, tanto nos vídeos, cinemáticos e tudo mais, ele ficou, né, com marcas douradas, os olhos amarelados, né. E, tipo, ele se tornou marcado, né, através daquela, né, troca de corpo. Então, pô, ele conseguiu portar a relíquia da magistrada. Mano, peraí, ele matar a magistrada. Meu Deus do céu, minha cabeça agora bugou. Mas comenta aí, galera, se ele tem uma ligação com conhecimento. Pronto, né, uma ligação com um elemento do conhecimento. Não que ele portou, né, a relíquia do conhecimento. Mas vocês já falaram também que o Kian praticamente tem todos os elementos sobre controle, né? Ele domina, né, para fazer os rituais e os do negócio aí cabuloso. Galera, também sobre as criaturas do medo, né? Aparentemente, até onde foi esse vídeo aqui, uns 3 anos atrás, surgiu apenas uma criatura, né, do medo, e ela tinha todos os elementos, cara. Pô, mano, deve ser extremamente apelão essa criatura aqui, velho. E assim, será que já apareceu outras criaturas, né? Porque tem o Enigma do Medo, né, também. O jogo lá do Cellbit, e provavelmente lá deve ter algumas criaturas, né, não do elemento do medo. Mas galera, vocês me corrigem aí, beleza? Mano, caraca, muitas informações, a cabeça fica explodindo, mano, a qualquer momento aqui. Mas sério mesmo, muito da hora aqui saber mais sobre, né, os elementos, as relíquias, né? Caramba, cara, muito da hora, né? A lore aqui de ordem, cara. Pô, o Cellbit sozinho que fez isso tudo, cara. Pô, o Cellbit é cabeça demais, velho. Impressionante, velho. E bom, galera, ótimo vídeo aqui feito pelo Viral Quest, mano. Deu uma esclarecida em algumas coisas aí, né, que eu tinha até umas dúvidas, né, mano. Claro que ainda tem muitas, né, são muitas informações, mas, pô, muito bom o vídeo aqui do Viral Quest, cara. O bicho tem uma voz zona braba aqui de vídeo dark, né, velho. Ele tá doido, muito foda. E bem, galera, espero que vocês tenham gostado do react. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho, beleza? Pra não perder nenhum react. E valeu, falou, até mais, galera.